Bom, gente, vamos continuar nosso papo aí sobre as soluções. Depois de nós termos visto a parte de coeficiente de solubilidade, a parte de saturada, insaturada, supersaturada, como é que faz isso? Agora nós vamos ver os gráficos de solubilidade. Primeiro, vamos entender o que é que eles indicam, para que eles servem. Eles indicam qual é a variação da solubilidade, como é que a solubilidade muda quando eu mexo com a temperatura. Só tem duas possibilidades, né? A solubilidade ela pode aumentar quando eu aumento a temperatura, ou de repente, quando eu aumento a temperatura, baixa a solubilidade. Cara, mas esses gráficos, eles têm uma quantidade de informações muito legal. Vocês vão começar pensando o seguinte: eu tenho o eixo das ordenadas, que é a solubilidade. O que é a solubilidade? É a quantidade de soluto que eu posso dissolver a cada determinada quantidade de solvente. Pelo amor de Deus, a primeira coisa é: sempre olhem a quantidade de solvente. Por exemplo, aqui é gramas de soluto para cada 100 gramas de água. Quanto é que eu posso dissolver do soluto, do sal, do açúcar, do que for, a cada 100 gramas de água? E aqui é a temperatura em graus Celsius. Gente, a cada temperatura vocês vão ter uma solubilidade. Eu vou escolher uma, por exemplo, vocês veem aqui que eu até já marquei, O que é que esse ponto ele indica? Poxa, esse ponto ele indica a seguinte coisa, que na temperatura de 40 graus Celsius, a quantidade máxima que eu posso dissolver é 30 gramas do soluto a cada 100 gramas de água. Gente, pelo amor de Deus, leiam, tá? Não tenham preguiça não, porque a preguiça faz a gente vacilar na questão. Então, eu posso dissolver 30 gramas do soluto, qualquer que seja ele, a cada 100 gramas de água na temperatura de 40 graus Celsius. De boa? Vamos pegar alguns pontos aleatórios aqui. Se eu pegar esse ponto, gente, o que é que esse X vermelho está indicando? Que a temperatura é 40. Mas se vocês concordarem comigo, a temperatura é 40, mas a quantidade que eu tenho do soluto é menos de 20. E eu poderia ter até 30. Se eu tenho menos do que a quantidade máxima, se eu tenho menos do que a quantidade máxima, quer dizer que qualquer ponto abaixo do gráfico representa uma solução insaturada. Vamos pegar um ponto em cima, cuidado para não confundir em cima com acima. Então eu vou pegar um ponto em cima do gráfico, aqui. O que é que esse ponto ele me diz? Que a 40 graus eu tenho 30. Se a 40 eu tenho 30, quanto é o máximo? 30. Então esse ponto aqui está no máximo. Aliás, qualquer ponto que eu pegar em cima do gráfico vai estar me mostrando a quantidade máxima que eu posso dissolver. Então qualquer um desses pontos vai representar uma solução que é saturada. Agora eu chamo a atenção de vocês, eu peço, pelo amor de Deus, que tenham mais cuidado. Cara, se eu pegar um ponto acima do gráfico, eu vou pegar essa desgraça bem aqui, eu tenho duas possibilidades. E é aí que a gente tem que aprender a ler. Como ler faz a diferença na nossa questão, Se ele me disser que tem esse ponto aqui, o que é que ele está me mostrando? Que eu tenho 40 graus Celsius. E quanto é que eu tenho de sal? Vou até baixar ele um pouquinho. Ele está me mostrando que eu tenho 40 gramas. Aí você lê o que ele disse. Tem duas possibilidades. Ele pode dizer que colocou 40 gramas a 40 graus Celsius em 100. Se ele usar a palavra coloquei, joguei, inseri, soquei, meti, enfiei, tá certo? Se eu colocar 40, você sabe quanto é que dá para dissolver? 30. Então, vai precipitar. Vai precipitar quanto? 10. Então, se eu coloco 40 e só dá para dissolver 30, vai precipitar 10. Então, esse ponto, se ele tiver dito que foi a quantidade que foi colocada, adicionada, esse ponto pode representar uma solução saturada com precipitado. Agora, se ele disser que essa quantidade aqui, escutem bem e gravem bem. Se ele disser que essa quantidade está dissolvida, ele matou. Porque quanto é o máximo? 30. Ele falou a palavra dissolvida. Se ele usou a palavra dissolvida, quanto é que está dissolvido? 40. Se o máximo é 30 e está dissolvido 40, não tem a menor dúvida que aqui vai estar supersaturado. Então essa região, ela está supersaturada ou pode representar uma saturada com corpo de fundo ou precipitado, beleza? Então aqui é uma coisa que é corriqueira e a gente tem que tomar cuidado para não ter vacilo. Mas você não vai vacilar não, fica tranquilo. Vamos para a próxima consideração. Olha para esse gráfico bem aqui.
O que é que esses dois gráficos estão me mostrando? O gráfico 1, à medida que eu estou aumentando a temperatura, vai aumentando a solubilidade. O gráfico 2, à medida que eu estou aumentando a temperatura, vai baixando a solubilidade. Qual é o raciocínio que você vai ter que ter aqui? Bora até combinar aqui uma coisa. Depois, você vai ter uma aulazinha especial só de aprofundamento disso aqui, caso você precise, no caso de fazer uma prova um pouco mais difícil. Mas a base disso aqui, o básico, é o seguinte. Gente, se a solubilidade aumenta com a temperatura, quer dizer que eu tenho que dar calor, aumenta a temperatura e dissolve mais. Absorve calor, aumenta a minha temperatura e dissolve mais. Então, recebe calor, absorve, aumenta a temperatura e dissolve mais. Quer dizer o quê? Se quando aumentando a temperatura, aumenta a solubilidade, eu preciso ganhar calor para dissolver mais. Ganhar é endo, quer dizer que esse processo ele é um processo endo. E se ele é endo, ele tem um ΔH maior do que 0. Então a curva 1, se eu absorver calor, eu dissolvo cada vez mais. Absorveu calor, dissolve mais. Absorve, dissolve mais. É fácil, né? Já essa, o que é que eu tenho que fazer para dissolver mais? Baixar a temperatura. Pode ver a temperatura aqui, ó. Eu tenho que ir baixando a temperatura para ir dissolvendo mais. Poxa, se eu tenho que ir baixando a temperatura para ir dissolvendo mais, como é que eu faço para baixar minha temperatura? Se eu perder calor, se eu começar a perder calor, minha temperatura vai baixando. Se a minha temperatura vai baixando, eu vou conseguindo dissolver cada vez mais. Então, o que é que eu posso dizer? Se quando aumentar a temperatura, ó, diminui a solubilidade, quer dizer que a temperatura está atrapalhando. Eu tenho que baixar para aumentar. Então esse processo ele é ESO. E se ele é ESO, esse ΔH ele é menor do que 0. Então isso é importante e tranquilaço, né? Curva crescente, endo. Curva decrescente, ESO. Cresceu, endo. Decresceu, ESO. Absorve calor para dissolver, libera calor para dissolver. Na boa? Olhem esse outro gráfico aqui. Ele tem uma peculiaridade que faz dele um gráfico interessante. Vocês estão vendo que esse gráfico está subindo. De repente ele dá uma quebrada. Ele tem uma curvatura, de repente ele muda a curvatura. Gente, toda vida que eu tenho uma quebra num gráfico, esse ponto ele tem um nome especial. Essa quebra aqui, esse ponto aqui, essa desgraça é chamada de ponto de inflexão. Isso quer dizer o quê? Houve uma ruptura no gráfico. Ele estava indo, quebrou. E você vai pensar, beleza, estava indo, quebrou. O que é que isso significa? Significa que eu tinha uma substância que transformou-se em outra. Então, sempre que eu tiver uma inflexão, quer dizer que uma substância foi transformada em outra. Então, você já sabe. Inflexão caracteriza que eu tenho substâncias distintas. Se são substâncias distintas, diferentes, solubilidades diferentes. Por isso que a curva muda. Aqui, por exemplo, eu tenho sulfato de sódio deca-hidratado. E aqui eu tenho apenas sulfato de sódio. Então aqui tinha 10 águas, aqui não tem. Então já sabe, ó, quebrou o gráfico, ele ia de um jeito, de repente deu aquela quebrada. Isso quer dizer o quê? Claramente que mudou a substância. Então se quebrar é porque mudou a substância, beleza? Então esses são os gráficos de solubilidade. O que é que eles indicam? Se está saturado, insaturado, supersaturado, se o processo é endo, ESO, se mudou a substância. E as informações que vocês precisam são essas. Depois a gente vai desenrolar com os exercícios, vocês vão ver quais são os tipos de questão que podem cair. E cara, para terminar essa parte inicial de soluções, antes da gente começar a ver as unidades de concentração, a gente tem que ver a solubilidade dos gases, porque tem uma aplicabilidade muito legal. Vocês vão imaginar o seguinte: a solubilidade dos gases, quando eu quero colocar um gás, por exemplo, dentro da água, ela depende basicamente de dois fatores. Ela depende da temperatura e da pressão. Os dois são fáceis de explicar. E galera, tudo aquilo que é fácil de explicar é fácil de entender. Então vocês vão imaginar a seguinte coisa: que eu tenho um recipiente e esse recipiente tem um líquido e dentro desse líquido aqui eu tenho um gás. Agora pensem comigo uma coisa: quando eu aumento a temperatura, o que é temperatura? É a medida do grau de agitação. Se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar a agitação. O gás que está aqui dentro, ele vai sair, Se o gás está dissolvido e ele vai embora, quer dizer que não fica mais dissolvido. Então o que é que eu posso dizer? Quanto maior for a temperatura, menos gás fica dissolvido.
Se menos gás fica dissolvido, quer dizer que menor é a solubilidade. Solubilidade é a quantidade que eu consigo dissolver, lembram? Então, se solubilidade é a quantidade que eu consigo dissolver, quando eu aumento a temperatura, esse gás agita, ó, e vai embora. Se ele vai embora, vai ficando cada vez menos. Então está dissolvendo cada vez menos. Isso aqui, cara, o exemplo mais fácil é do refrigerante quente e do refrigerante gelado. Cerveja quente, cerveja gelada. Se você pegar um refrigerante quente, o gás sai. Se ele estiver bem gelado, o gás fica. Então, quando você aquece, o gás se agita e a criatura vai embora. Na boa? Então, ó, aumentou a temperatura, diminui a solubilidade. O gás dá o fora. Pressão. Olhem como aqui é fácil de entender esse lance aqui, ó. Imaginem que eu tenho um gás e eu tenho um êmbolo móvel em cima dele. Eu quero fazer esse gás entrar à força aqui dentro. Porra, se eu quero fazer esse gás entrar à força, uma das maneiras que eu tenho é aumentar a pressão em cima dele. É como se eu empurrasse, como se não, literalmente. Se eu resolver empurrar ele, nem que ele não queira, ele vai ter que entrar, meu irmão. Se ele vai ter que entrar à força, isso significa dizer o quê? Que quando eu aumentar a pressão em cima do gás, eu vou conseguir dissolver mais. Quanto maior a pressão, maior é a solubilidade. Então, quando você aumenta a pressão, você diminui o espaço para aquele gás, ele é obrigado a entrar ali. Uma coisa legal, se a solubilidade é diretamente proporcional à pressão, quanto maior for a pressão, maior é a solubilidade. Lembrando que isso aqui é a pressão parcial, tem que ser a pressão do gás. Então eu vou colocar aqui a pressão do gás. Beleza. Se é diretamente proporcional, eu posso dizer, substitui o proporcional por um igual, a solubilidade vai ser igual a K vezes a pressão do gás. E essa lei aqui, ela tem nome. É a velha e boa lei de Henry. Lei de Henry. E o que é que essa lei diz? Que quando eu aumento a pressão parcial do gás, quanto maior for a pressão do gás, maior é a solubilidade. Vamos ver uma aplicação muito legal disso aqui? Olhem para essa situação. Imagine que eu tenho CO2 gasoso. O CO2 é um dos gases que mais caem porque ele tem muitas aplicações, né? E eu quero colocar o CO2 dentro da água, que é o processo de carbonatação do refrigerante. O que é a carbonatação? É a inserção do CO2 dentro do refrigerante. O que é que vocês observam? Ele é gasoso e quando ele se dissolver, ele vai ser aquoso. Então, se esse equilíbrio ele for deslocado para a direita, eu estou aumentando a solubilidade. Se ele for deslocado para a esquerda, eu estou diminuindo a solubilidade. Fica claro, né? Porque, ó, se vier para a direita, dissolve mais. Se for para a esquerda, ele vai embora. Então, dissolve menos. Então, dissolve, vai embora. Beleza? O que é que vocês percebem? Aqui, eu tenho 1 mol de gás. 1 mol de gás. Aqui eu tenho 0 mols de gás. Aí o que é que a gente vai fazer? Recorrer ao equilíbrio químico. Dá uma aprofundadazinha bobinha aqui. Se eu aumento a pressão, um equilíbrio se desloca para o lado que tem o menor número de mols de gás. Quando eu aumento a pressão, tem que reduzir o volume. Vocês sabem que o gás ocupa um espaço maior do que o líquido. Então, quando eu aumento a pressão, vai reduzir o volume, eu tenho que ir para o lado que tem o menor número de mols. Qual é a conclusão? Que aí a gente já aprende de uma outra maneira, o que é legal, a gente vê a matéria da química toda junta aqui, ó. A gente percebe que quando eu aumento a pressão, vai para a direita, quer dizer que vai aumentar a solubilidade. De uma outra forma, a gente percebeu que quanto maior a pressão, maior é a solubilidade. Aumentou a pressão, aumenta a solubilidade. Na boa? Última coisinha, para a gente finalizar isso aqui e você não deixar de saber nada sobre essa situação. Lembram do que eu disse, que se eu aumentar a temperatura, o gás vai embora? Se aumenta a temperatura, o gás vai embora, ele vai para lá. Lembre que quando eu aumento a temperatura, o gás sai. Então ele vai para lá. Então se eu baixo a temperatura, o gás vem para cá. Quanto mais baixa for a temperatura, mais vai dissolver, né? Vai baixando, o gás vai ficando quietinho, vai se dissolvendo ali. Então, quando eu baixo a temperatura, dissolve mais. Aproveitando que a gente está no equilíbrio, vamos forçar um pouquinho. Se quando eu baixo a temperatura, dissolve mais, baixar a temperatura desloca o equilíbrio para o lado exotérmico. Então, o que é que eu posso dizer aqui?
que o ΔH dessa reação é menor do que zero. Quando eu baixo a temperatura, baixou a temperatura, vai deslocar para a direita, vai aumentar a solubilidade. Então, ó, baixar a temperatura desloca sempre para o lado que é exo. Então, no sentido direto, essa reação ela é exo e no sentido inverso ela é endo. Aí vocês veem, ó, se eu aumentar a temperatura, vai jogar para lá. Ó. Se aumentando a temperatura joga para lá, significa dizer o quê? Que o gás vai embora. Resumo de tudo. Lembrem, aumentou a pressão, você enfia o gás à força. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Aumentou a temperatura, o gás vai embora. Aí se a questão for só assim, marque o item que tem a melhor condição para colocar o CO2 dentro de um refrigerante. Se eu quero colocar o CO2 dentro de um refrigerante, a gente vai colocá-lo à força. Então aumenta a pressão e baixa a temperatura. De boa? Valeu demais!